Vamos lá, a palavra do Senhor. Evangelho de João 11, versículo 1 ao 6. Evangelho de João 11, versículo 1, de 1 a 6. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra. Usa a minha vida, Senhor. Entrego ela completamente a Ti, Senhor, para que nós possamos entender a Tua palavra, os Teus desígnios, Senhor, aquilo que o Senhor realmente tem para nós. Então, na autoridade do Teu santo nome, que os céus se abram neste lugar, Senhor, e que Teu poder maravilhoso, Senhor, seja estabelecido em cada coração, em cada mente, Senhor, em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, eu confesso para você que a minha vontade era hoje trazer uma ministração assim bem avivada, para a gente já fazer uma pré-conferência, porque eu estou muito animado por essa conferência. Mas desde no decorrer da semana, orando a Deus, buscando a Deus, e Deus falando: você vai falar sobre isso. E eu fui fazendo essa ministração, ouvindo a Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer falar contigo. Eu não sei como você entrou neste lugar, mas eu sei como você vai sair. E você vai sair abençoado. Eu não estou aqui para te animar, porque eu não sou animador, muito menos coach ou alguma coisa parecida. Eu sou apenas um pregador. Um profeta do Senhor que precisa falar as verdades da palavra do Senhor. A palavra revelada para você. Então abra o seu coração. Porque nós estamos vivendo em um tempo em que é tão difícil, porque nós queremos as coisas imediatas, não é verdade? A gente quer a coisa para ontem, então a gente perdeu a paciência de muitas coisas, né? Tudo nós queremos assim, imediatamente. A paciência nossa tá muito curtinha. A gente não tem paciência nem de ler mais mensagens no WhatsApp. Se for grande, a gente já deleta. E se for voz, a primeira coisa que a gente olha é quanto tempo é. Porque se for muito comprido, a gente fala: eu não vou ouvir. E se for ouvir, o que é que você faz? Acelera. Fica. Porque a gente quer tudo para ontem. A nossa mente está acelerada. A gente não tem paciência mais de ouvir vídeos longos. Nós não temos mais paciência nem de esperar a comida. Eu estava aqui ralando na igreja, mexendo cimento com os meninos e tudo aqui, humano, e almocei pouco, né? Almocei bem pouquinho. À noite eu estava numa fome. Eu fiquei aqui, aí meu netinho chegou com minha nora, aí eu me interti com ele, fui sair daqui, já era quase 9:30 da noite. Minha barriga estava assim. Falei: eu preciso comer agora. Quando você quer comer rápido, para onde é que você vai? Para lá mesmo, para o McDonald's. Por quê? Porque a comida não presta, mas tem algo que todo mundo gosta lá: a velocidade. Porque eu nunca vi um negócio desse. Você coloca o carro ali, você fala: eu quero isso. Aí você dá a volta e o negócio está na tua mão. Mesmo que você fique soltando gases a noite todinha, mas o que valeu foi a velocidade. Não é assim? A gente quer tudo para ontem. E aí, quando a gente começa a ler essa história, a gente tem muito o que aprender, porque Jesus nos ensina aqui que não é do jeito que a gente quer, não é no nosso tempo, muito menos na velocidade que a gente quer. E esse episódio da morte de Lázaro nos faz fazer muitos questionamentos. Nós vemos aqui nessa história que as irmãs de Lázaro questionam Jesus,
que os discípulos de Jesus questionam ele, a multidão questiona Jesus. E esses questionamentos nos ensinam muito sobre a nossa fé, porque confiar em Deus, confiar no tempo de Deus, é um processo divino em nossas vidas. Porque, em primeiro, quando nós olhamos para essa história, e a história está bem clara, era uma família que Jesus amava. É tanto que quando Marta e Maria foi falar com Jesus, ele falou, é aquele camarada que tu ama muito, é ele mesmo, está doente, a gente precisa que tu venha aqui. Agora, se a gente for parar para pensar, uma família que o Senhor amava, aquela mulher, Maria, que falou assim, olha, meu irmão está doente, ela tinha acabado, poucos dias antes, tinha enxugado os pés de Jesus com o cabelo, quebrado um frasco de perfume caríssimo no pé de Jesus. Foi um escândalo para muitos, mas para Jesus foi algo espetacular. Ninguém duvidaria do amor de Maria por Jesus, ninguém duvidaria do amor de Jesus por Lázaro. Era uma família em que Jesus fazia parte, eles compartilhavam. Quem não se lembra de Jesus na casa de Maria e Marta? Marta cozinhando lá, arrumando a casa, e Maria ali nos pés de Jesus. Marta chegou e falou, Jesus, o senhor não se importa não, eu estou aqui trabalhando sozinha, Maria está aí sentada, manda ela me ajudar. Jesus falou, Marta, Marta, tu está preocupado com muita coisa, Maria escolheu a melhor parte, é estar aqui, fica preocupada não, né? A melhor parte é adorar. Então nós vemos a história dessa família entrelaçada com Jesus. Isso fala de um relacionamento profundo. Isso fala que eles tinham realmente um relacionamento. Mas também isso fala que o fato dessa família ser amada por Jesus não significava que ela não poderia passar por dificuldades. Isso significa que o fato de você ter um bom relacionamento com Cristo e ser amado por Ele, não significa que nós não iremos passar por aflições e tempos de dificuldades. E muitas vezes isso vai gerar questionamentos em nós. Porque como é que alguém chega para Jesus e fala, Lázaro está morrendo, Jesus fala, deixa lá, não vai dar em nada não, vai ser para glorificar. Jesus fica 2 dias lá, enquanto Lázaro está morrendo. Qualquer um questionaria esse amor. Qualquer um questionaria esse silêncio. Talvez Marta, Maria, falava, cadê Jesus? Meu irmão está quase, Lázaro está quase morrendo. Alguém chegou para Jesus e falou, a gente falou para ele que Lázaro estava morrendo, que você estava chamando. Mas ele decidiu lá ficar conversando com as pessoas. Passou 1 dia, passou 2 dias, passou 3 dias. E quando a gente continua lendo a história, quando Jesus chega lá, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Nenhuma palavra, nenhum recado, um silêncio nos ouvidos de Marta e Maria. Mas Jesus amava Lázaro e decidiu ficar em silêncio. Parece que esse silêncio é injusto, mas o que nós vemos nessa história é que o Senhor, quando Ele fica em silêncio, Ele tem um plano bem maior. E eu posso falar para você que a pior coisa que você pode ter e a melhor coisa que você pode ter, são 2 coisas que você vai ter que aprender com isso. É quando Deus se cala. É quando você olha para um lado e para o outro, você não escuta a resposta. Você começa a olhar e falar, Deus, por quê? Porque o Senhor está demorando. Porque tinha que ser 9 cirurgias. Ela poderia ter saído daquela sala no primeiro dia, ou na primeira embolização, sem nada, sem nenhuma sequela, sem nada, sem nenhum sofrimento. Mas por que foi 90 dias? Então tem coisas em nossas vidas, situações em nossas vidas, que vai nos fazer parar para pensar. Mas você precisa aprender que mesmo sem você compreender certas coisas, tem algo que nós precisamos fazer, é confiar
que Ele é fiel. É confiar que Ele tem um plano de milagre muito além daquilo que a gente pode imaginar. Porque a gente quer para ontem, mas os propósitos de Deus, eles são bem maiores do que os nossos propósitos. E a gente precisa confiar. Porque quando clamamos, nós temos que confiar. E quando nós confiamos, nós estamos falando que não é no nosso tempo, mas no tempo dEle. Vai dar certo. Quando todos os diagnósticos dizem não, nós temos que confiar no que Ele diz. Enquanto todos estão burlando, reclamando. Mas em tempos de dificuldades em nossas vidas, vem o silêncio. E o silêncio vem quando nós não temos mais respostas dentro das possibilidades que nós mesmos colocamos. O silêncio vem quando os diagnósticos são totalmente desfavoráveis ao nosso tempo. Aquilo que a gente, nas condições pelas quais as nossas emoções estão entrelaçadas. O silêncio vem quando nós não temos mais resposta. E quando não vêm as respostas diante das possibilidades, a gente tem que aprender que o silêncio de Deus não significa que é a ausência de Deus, mas significa que Deus está preparando algo para nós. Porque quando Deus se cala, Ele está trabalhando onde os nossos olhos não podem ver. Jesus disse para Marta: Maria, isso vai ser para glorificar o Pai. Fica tranquilo. Jesus falou: Ele não vai morrer. Ele morreu? Morreu. Porque agora é fácil a gente se alegrar, porque a gente sabe que Ele ressuscitou. Mas Jesus falar para você: fica tranquilo, Ele não vai morrer. O cara adoece, fica pior e morre. E apodrece. Você acha que não veio questionamento sobre Marta e Maria? Talvez, e você vai ver que no decorrer da história que vão questionar até o amor que Jesus tinha por eles. Mas eu quero me deter nesses dias que Jesus ficou calado. Quando Ele começa a trabalhar onde os nossos olhos não veem. E eu posso garantir para você que o silêncio de Deus dói muito. O silêncio de Deus é a pior dor que você pode sentir. Quando você não olha para um lado e para o outro, e você não consegue ter esperança nas coisas humanas. E quando você começa a falar: Deus, cadê você? Cadê o seu agir? E você não escuta nada. Então eu entendi nesse tempo de dificuldades, que o silêncio de Deus dói, mas também o silêncio de Deus nos ensina a confiar sem entender. Isso eleva o nosso nível de fé, porque nós não precisamos entender para confiar. Nós temos que apenas confiar, e quando nós chegamos a esse nível de confiar, quando tudo está calado, quando tudo está silenciado, quando não há possibilidades, só o silêncio e o tempo, você falar: eu confio. Então a sua fé começa a ser genuína. Talvez você entrou aqui e você está atrás de resposta, mas você só escuta o silêncio. Deixa eu te falar uma coisa: há mais poder no silêncio de Deus do que em 1000 palavras. Porque quando Deus silencia, você vai conseguir confiar com todo o seu coração. Muito mais do que uma pregação, muito mais do que qualquer coisa. Se lembra de Elias, quando Elias falou: Deus, eu quero ouvir. E veio o terremoto, e Deus não estava lá. Veio o fogo, Deus também não estava lá. Elias estava lá, acuado, dentro de uma caverna, um profeta já pedindo para morrer, deprimido. Mas disse que houve uma brisa, houve um silêncio, e Deus estava lá.
quando Deus quer falar contigo, Ele fica em silêncio. Para que você possa escutá-lo com clareza. Para que não haja mais nada a não ser a voz dEle. O céu pode até parecer estar em silêncio, mas o coração de Deus nunca vai deixar de pulsar por você. Escute, guerreiros e guerreiras. Você pode não estar ouvindo nada, mas o coração de Deus pulsa por você. Ele fala no silêncio. Ele fala no silêncio. Para que nós possamos aprender a escutar com o nosso coração. Quando a gente olha para um lado, para o outro, não tem nada. Onde todas as possibilidades fogem, só tem brita e um necrotério. Te falando todos os dias, aqui é o lugar dos mortos. E você se ajoelha e fala: eu confio. Eu confio. Florescer a nossa fé em meio ao silêncio. Essa fé que não depende de respostas. Essa fé que não depende de diagnósticos, mas depende de um relacionamento profundo com Ele. Porque o silêncio de Deus nunca será uma negação, mas o silêncio de Deus é um convite à intimidade com Ele, a ter um descanso tremendo com Ele. Então, queridos, o silêncio de Deus não significa que Ele não se importa. Se Ele não vem no nosso tempo, não significa que Ele não se importa, porque Deus sempre estará preparando algo bem maior do que a gente pode pensar ou imaginar. Amém? Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando a direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Aleluia. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Perca tudo menos a presença de Deus. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando
que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Sabe o que é que Marta e Maria falou? Senhor, se tu tivesse aqui, está lá no Evangelho de João 11, versículo 21, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. No versículo 32, Maria chega e fala assim: Senhor, ela se ajoelha nos pés de Jesus e fala assim: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque esses pensamentos que Maria e Marta tiveram expressam realmente muitas vezes a frustração que há em nossos corações. Se o Senhor estivesse aqui, porque a gente quer relacionar as dificuldades, os problemas, as aflições da nossa vida com a ausência de Deus ou permissão de Deus. Porque se foi Deus que permitiu, então Deus é ruim. Porque como é que Ele permite a dor? Ele não permite a dor. Ele sabe que a dor é necessária para que haja crescimento e cura. E Ele sabe que pelo fato de nós vivermos em uma terra de aflição, Ele fala: no mundo você vai ter aflição, mas eu venci, eu estou contigo, a minha presença está contigo. Então mesmo que nós passamos ou possamos passar por dificuldades, aflições, Ele sempre vai estar conosco. Aquelas Marta e Maria acreditavam que Jesus tinha poder para curar, mas não estava acreditando que Ele poderia ressuscitar. Porque o mesmo Jesus que cura uma dor de cabeça é um Jesus que cura um derrame, Efésios 4. O mesmo Jesus que cura uma dor de cabeça é o Jesus que pode ressuscitar dos mortos. Mas a nossa mente, ela sempre quer limitar o poder de Deus. Isso vira um dilema em nossa fé. Crer que Deus pode agir, mas não entender quando Ele parece não agir, é o grande dilema. Eu estava falando hoje para o nosso milagre. Toda vez que você anda, você afronta o diabo. Isso é uma afronta viva para o diabo. Porque não tem ninguém que olhe para você e não veja o milagre do Senhor. Mas nós não podemos de forma nenhuma, queridos, achar que porque foram 9 cirurgias, naqueles 9 procedimentos, Jesus não estava lá. Porque Ele estava. E ela mesmo viu e andou com Ele, segurado em suas mãos. Mas a gente estava lá: Deus, cadê você? Ele estava lá profetizando, e toda vez que a gente profetizava, havia uma notícia pior do que a outra. Tinha gente que chegava para mim e falava: não vai abrir, vai dar certo, pastor. E eu estava lá em nome de Jesus e via, tinha que fazer. Muitos olhavam e falavam assim: será que a nossa fé não está dando certo? Né? Como Marta e Maria, se o Senhor estivesse aqui, talvez isso não estivesse acontecendo, porque muitos podem até ter questionado isso. Só que a gente tem que entender que Deus não age conforme o nosso tempo, mas Deus sempre vai agir conforme o propósito dEle, porque tinha coisas que precisavam realmente acontecer. Então não limite o poder de Deus na sua vida. Deixa Ele fazer da forma dEle. Porque se você quer os milagres,
Milagre é quando o homem não pode agir. Então esse primeiro questionamento, ele precisa cair por terra. Porque o nosso Jesus nunca vai chegar atrasado, Ele sempre vai chegar na hora certa do milagre. Ele chegou no momento exato para revelar algo maior, que foi a ressurreição de Lázaro. Deus veio no momento certo para revelar o poder dEle sobre nossas vidas. Para nós pode parecer demorado, mas quando Ele vier, a glória de Deus será bem maior do que você pode imaginar. Quando Ele demonstra a glória dEle, pode ser muito maior do que você pode imaginar. Mas a gente não pode pensar, se Ele estivesse aqui, porque Ele está. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. E o propósito dEle vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. O primeiro questionamento. Sabe qual foi o segundo questionamento? Dos discípulos. Esse é severo. No versículo 7 e 8 de João 11. O discípulo chega e fala assim: nós vamos voltar outra vez para a Judéia. É isso? Rabi, ainda agora os judeus procuravam nos apedrejar, e o Senhor vai voltar para lá por causa de Lázaro? É isso? Não basta o perigo, o Senhor vai voltar para lá? Queridos, quantos de nós somos confrontados? Quantos discípulos questionam as nossas vidas? Os discípulos estavam questionando a volta de Jesus. Para aqueles discípulos não tinha lógica nenhuma, era perigoso demais. Era melhor não ir, porque Jesus estava correndo risco. Então o que é que Jesus nos ensina? Que o tempo e a vontade de Deus não pode ser governado por homens e por vontade humana. A vontade de Deus foge da lógica. Os planos de Deus não cabem dentro da nossa lógica. Quantos conselhos às vezes a gente recebe de pessoas que não estão nem entendendo os planos de Deus. Tinha pessoas que mandavam WhatsApp para mim falando assim: o que o senhor está fazendo aí debaixo dessa árvore chorando? Volta para o púlpito pregar, que senão o Senhor está falando, eu vou levar a minha serva se você não voltar para o altar. Eu olhava aquela mensagem, respirava, falava: é aqui, é aqui. Mas não tem lógica fazer um culto de 90 dias naquele lugar, debaixo de uma árvore, fazer 120 dias de jejum, não tem lógica. Tinha gente que me abraçava e eu via na cara dele assim: ô dó do pastor, o pastor vai morrer de tanto sofrimento. Eu não estava sofrendo. Eu estava ouvindo o Senhor, porque estava tão silêncio em minha alma, e tinha tantas vozes falando, que tinha que silenciar tudo, para que eu pudesse ouvir a voz de Deus. Porque os caminhos que Deus escolhe não faz sentido para nós, mas sempre vão direcionar ao propósito. Porque quando Deus começa a agir, a lógica foge. Ele começa a nos fazer a viver numa fé genuína. E essa fé não está ligada a uma razão. Então eu entendo que Deus não precisa de nossa lógica para cobrir os seus planos. E a rota de Deus, a rota dos milagres de Deus,
muitas vezes fazem curvas que a nossa mente jamais vai entender, mas nosso coração vai confiar. Vou repetir. Os planos de Deus nos levam a caminhos sem lógica, fazem curvas que nós não vamos entender, mas quem disse que a gente precisa entender? A gente precisa confiar. Confiar no milagre cada dia, porque a fé, ela começa quando a lógica humana acaba. A fé, ela começa quando Deus começa a transformar o improvável, aquilo que é impossível em impossível. A lógica humana sempre vai nos limitar. Se o Senhor estivesse aqui, eu não teria morrido. Então quer dizer, se eu não tivesse, eu não sou capaz de fazer algo. Porque os planos de Deus sempre vão nos libertar. A obediência a Deus não tem lógica nenhuma, mas exige a sua confiança. Exige a sua confiança. Mas sabe qual é o pior questionamento? É o que aconteceu lá no versículo 34 em diante. Olha o que Jesus fala. Onde é que vocês puseram ele? Depois de 4 dias, Jesus chega lá. Onde é que vocês colocaram ele? Aí disseram: Senhor, então vem e vê. Vem ver onde a gente colocou ele. No sepulcro. A Bíblia diz, queridos, que é o menor versículo da Bíblia. Fala que quando Jesus olha para o sepulcro, Jesus começa a chorar. Jesus chorou. Sabe o que falaram? Sabe o que os judeus falavam? Olha, como ele o amava. Ele amava mesmo, versículo 37. Então ele não podia vir. Ele não abriu os olhos dos cegos. Por que então ele demorou e fez com que ele morresse? Era amor mesmo? A nossa mente é horrível. Gorete, será que Deus ama mesmo? Por que fez passar por isso? Deus está castigando? Por que ele fez isso? Se é amor, se ama tudo, por que fez isso? A multidão viu os milagres de Jesus, mas elas não conseguiam entender por que Jesus não evitou a morte de Lázaro. Eles acreditavam no poder de Jesus, mas não na soberania do Senhor, diante do propósito maior de Deus. Porque lidar com a multidão sempre é o nosso maior desafio. Porque tem pessoas que se alegram com o seu sofrimento. Tem outros que se aproveitam do seu sofrimento. Tem outros que se desesperam com o seu sofrimento. Mas nós temos uma tendência tão grande de relacionar o nosso sofrimento com o amor do Senhor. Se Ele me ama, então por que eu estou passando por isso? Você não está passando por isso porque Ele está fazendo isso, Ele permitiu isso. Você passa por situações porque nós vivemos em um mundo terrível. Vai chegar um dia que Ele falou, não, vai chegar um dia que eu vou te levar para um lugar que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Você não vai sofrer. Então querer relacionar as suas dificuldades com esse amor, com o que você está passando, nós não podemos relacionar isso. As pessoas podem até duvidar da nossa fé, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Mas o Senhor está falando isso porque a pastora está aqui. Várias vezes eu perguntei, e se ela não estivesse? Essa fé que o Senhor fez eu ter,
como é que Ele iria agir? São turbilhões que acontecem em nossos corações. Porque a minha fé, ela não precisa de aprovação de ninguém. A minha fé só precisa da presença de Deus. Por isso esse cântico é tremendo. Ele fala: eu só posso enfrentar as lutas desse mundo se for em Tua presença, Senhor. Porque enquanto as pessoas me julgam, Deus me sustenta com o silêncio dEle. E ser sustentado pelo silêncio de Deus é um privilégio. Porque mesmo quando tentam apagar a minha fé, Ele aquece e faz permanecer aceso essa fé em meu coração. Porque a nossa força, ela não pode vir de baixo das circunstâncias, mas a nossa força vem do alto. A nossa força não pode vir de opinião de pessoas. E principalmente de pessoas que não entendem a nossa caminhada. Principalmente pessoas que não entendem sobre o propósito de Deus. Principalmente, mas isso foi propósito de Deus. Eu não sei se foi propósito de Deus. Eu só sei que nós experimentamos o profundo amor do Pai. O profundo amor do Pai. Então por isso nós não podemos nos abalar com as vozes contrárias. Porque enquanto as vozes estão falando, nós precisamos ouvir a voz de Deus que nos guia. Porque a fé que nos sustenta, ela não vai caber na lógica e muito menos nos olhos de quem vê e de quem olha para nós. Deus não nos chamou para agradar a homens. Deus nos chamou para seguir firmes, independente das circunstâncias. Fala comigo, Deus me chamou para seguir firme, independente das circunstâncias. Deus não me chamou para agradar homens. Deus me chamou para ser inabalável. 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 Deus nem sempre age conforme as nossas expectativas. Porque temos que entender que o propósito dele é bem maior. Então nós precisamos confiar em Deus. Mesmo quando nós não entendemos. Mesmo quando tudo se cala. É assim ou não é? Amém? Mas às vezes vem muitas vozes. Como esse cântico diz, né? O barulho do mar vem para me confundir. Oh Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, em tua presença minha fé vai naufragar. Acalma, acalma o meu coração. Acalma teu coração. O vento está soprando, que vença o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Sabe o que quase ninguém percebe? É que Jesus chorou.
Agora foge da lógica. Se ele sabia que iria ressuscitar, por que que ele chorou? Porque se fosse eu, vocês estão chorando por quê? Esse cara vai sair agora. Lázaro, vem para fora. Pode ir, está ele aí. Mas Jesus olha para o sepulcro e começa a chorar. Que choro é esse? Eles até questionaram, agora está chorando? Ele devia ter vindo quando chamaram, mas deixou Lázaro morrer e fica aí chorando. Não, queridos. O choro de Jesus por Lázaro demonstra que mesmo ele estando em silêncio, ele se importa com sua dor. Ele chora com você. Ele se importa com o que você está sentindo, com o que você está passando. Ele trará a resposta certa para você. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Noites e noites. Mas a primeira vez que, depois de 14 dias na UTI, em coma, ela abre os olhos, ela olha para mim e fala: Jesus estava segurando nas minhas mãos. Eu comecei a chorar, falei: perdoa, Senhor. Me perdoa porque em meio a esse silêncio todo, eu estava te procurando e o Senhor sempre esteve presente. Sempre esteve presente, então acalma esse coração, acalma minha alma. Ele se importava com minha dor. Ele se importa com o que você está sentindo, passando. Ele trará a resposta certa para você. Então Jesus chorou por Lázaro para demonstrar que a dor dos seus amigos também era a dor dele. Ele não vai olhar para uma situação difícil e ficar insensível a essa situação. Saiba, ele chora, também ele sente quando você sente. O choro de Jesus revela que ele não é indiferente com a nossa dor. Por isso que ele chora antes da ressurreição. Sabe por quê? Vou repetir algo que eu recebi de manhã, e eu quero que você escute, porque quando ela falou, ele se estava segurando nas minhas mãos, eu entendi que o consolo sempre virá antes do milagre. Ele vai enxugar suas lágrimas antes. Você não vai receber o milagre chorando. O milagre vai vir. Eu enxuguei as minhas lágrimas, como muitos de nós, porque Jesus sabia que ele viveria, mas mesmo assim ele chorou, porque ele se importa, não com a gente amanhã, ele se importa com você agora. Ele olhou para a dor de todos, ele também sentiu a mesma dor, ele sabia que o milagre viria, mas ele fez questão de mostrar: estou com vocês também nessa dor. Eu não abandonei vocês em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento de dor. Todo mundo fala. Eu sei que todo mundo olha para agora e fala: nossa, que dó, que pena. Ela não lembra de nada. Tem dia que ela levanta. E ela levanta como se nada tivesse acontecido. Aí quando ela depara com a tortura, ela fala: nossa, eu pensei que tinha sido um pesadelo, mas é verdade. E essa é a nossa luta toda manhã. Foi verdade. Porque mesmo que ele não despreze as nossas lágrimas, ele sempre vai compartilhar delas, porque as lágrimas de Jesus por Lázaro mostram que a dor ela não vai passar despercebida. Mesmo que ele saiba que vai fazer um milagre. Mas chega lá no versículo 39, Jesus chega para Marta e fala o seguinte: ô Marta,
tira a pedra. Tira a pedra. Aí Marta fala assim: ô Jesus, já cheira mal. Já tem 4 dias que a gente colocou ele no sepulcro. Se você for olhar nas entrelinhas, como é que Jesus pede para Marta, que já está chorando com o luto, ter que remover a pedra de um sepulcro, encarar o cheiro horrível, o fedor da morte. Jesus poderia fazer isso sozinho, ele poderia estender a mão e falar assim: pedra, remove daí. Ou Jesus não tinha fé para transportar montanhas. Mas ele pede para Marta: vai lá, Marta, tira a pedra. Marta fala: como? Por que que Deus nos faz encarar a nossa dor? Jesus é o maior psicólogo que existe. Diz do milagre, encara. Sente o cheiro, porque você vai ver o milagre. Quando agora te levanta e fala assim: eu achei que tinha sido um sonho. A gente tem que falar: não, foi verdade. Encara. Vamos encarar a realidade. Todo dia a gente precisa encarar a realidade. Então a pedra que estava ali nos convida a encarar a dor. Porque quando Jesus pede para Marta tirar aquela pedra, sabe o que ele está falando? O milagre que vai acontecer, você vai ser participante dele. Nós vamos chorar juntos, nós vamos orar juntos, nós vamos clamar juntos. Agora te falou de manhã, eu não tenho mais nome. Meu nome não é mais Gorete, pastora Gorete, meu nome é Nosso Milagre. Porque todos que olham se sentem participantes desse milagre. Porque retirar a pedra é encarar a dor, é saber que você é humano, é saber que existe dor, que existe choro, mas existe uma fé extraordinária que pode mudar a história, pode mudar as estatísticas. É saber que tem momentos que você precisa consolar, que você precisa estar junto, que você precisa amar, que você precisa compartilhar. Então, quando Jesus fala tira a pedra, Jesus está falando o seguinte: eu não vou fazer sozinho, nós vamos fazer juntos. Mesmo que a nossa participação seja estar em cima de um necrotério, sem saber nem o que orar mais, porque 90 dias orando a mesma coisa, chorando em cada notícia. Deus nos faz encarar e não fugir das dificuldades. Então há pedras em nossas vidas que precisam ser removidas, se nós queremos ver a glória de Deus. O Deus que faz o impossível, Deus que vai fazer a ressurreição, Ele nos pede para fazer o possível, porque o impossível é com Ele. Remover a pedra é o possível. Tirar aquilo que impede, que está entre você e o milagre, ou entre Jesus e o milagre, é nossa função. Porque Jesus, ele não ia chamar Lázaro para fora se aquela pedra estivesse ali. Então, muitas vezes impedimos os nossos próprios milagres, porque não queremos tomar as atitudes que Deus pede para nós tomarmos. Porque é difícil. Tem coisas que são difíceis. Mas antes do milagre, a fé exige ações. O milagre é dele, remover a pedra com você. Jesus, ele ressuscita, mas ele não chama, ou ele nos chama a remover aquilo que impede a vida de sair. E a pedra não era um obstáculo para Jesus, mas era uma oportunidade para aquelas mulheres que estavam duvidando, estavam chorando, encarar a dor, falar: você vai ver um milagre. E elas precisavam tirar aquela pedra.
Então, tirar a pedra é confrontar o que fede, é confrontar o que dói, é confrontar aquilo que nós já tínhamos sepultado, aquilo que era impossível, aquilo que ninguém mais tinha esperança. Porque a fé que Jesus espera, o milagre também vai enfrentar a realidade. Mesmo que seja pesado demais para nós, Deus não vai fazer o que você não pode fazer. A pedra é sua, o milagre é dele. Fala assim: a pedra é minha, o milagre é dele. O que é que está impedindo o seu milagre? Remove a pedra primeiro. Porque o silêncio nunca vai significar a inatividade do Senhor. Então eu quero encerrar dizendo que Marta e Maria nos ensinam que o silêncio de Deus não significa ausência. Os discípulos do Senhor nos mostram que nós não podemos permitir que o medo nos impeça de confiar nele de uma forma extraordinária. A multidão nos lembra que Deus tem um propósito muito maior do que a nossa compreensão limitada pode enxergar. O pedido para remover a pedra nos ensina que Deus nos convida a participar desse milagre. Mas eu quero fazer uma reflexão quando as pedras são removidas. Eu me lembro que eu ouvi uma pregação sobre essa, acho que há uns 8 anos atrás. Nós estávamos cavando um poço lá em Pernambuco, e a gente já tinha cavado 180 metros de profundidade, só saía pó. O pastor Paulinho lá de Pernambuco ligou e falou assim: pastor, a gente quer agradecer ao Senhor porque o Senhor está cavando o poço, mas essa terra é seca. Falei: não, Paulinho, vai sair água daí. Ele falou: pastor, mas já cavaram 180 metros, e vocês vão ter que pagar os 180 metros com água ou sem água. A gente já não tinha mais dinheiro. Eu prometi àquele povo que eu ia cavar aquele poço, e só saía pó, 180 metros. O cara parou de cavar, eu falei: Paulinho, vai lá dentro, lá para mim. Ele falou: o que é que foi? Eu falei: pega a tua Bíblia e dá umas 3 blibadas nesse caminhão aí, e fala assim que a água vai sair. Ele falou: pastor, está todo mundo indo da gente, que lá só tinha uma igrejinha lá, onde a gente estava cavando o poço, e todo mundo era católico, quase 90% das pessoas católicas, lá em Caetés, Pernambuco. Coitado, foi lá, pegou a Bíblia dele, se ajoelhou no pé do caminhão e deu 3 blibadas, a água sai, pá. O povo começou a sorrir. Vieram um pessoal lá, falar: você sabe por que essa terra é seca e não chove aqui? Porque tem esses crentes malucos. Por isso é que não tem água aqui. Vocês ficam aqui com esse negócio de ser crente. Ele ligou para mim chorando, falou: pastor, as pessoas estão falando isso. Eu falei: Paulinho, nós vamos cavar esse poço e vai sair água em nome de Jesus. Ele falou: mas já é sexta, o cara só vai voltar na segunda. Aí na segunda-feira, no domingo, eu escutei uma palavra dessa, foi um pastor de São Paulo que pregou. Ele falou sobre Lázaro, ele falou o seguinte: quem é o teu Lázaro? E eu quero falar a mesma coisa, porque deu certo comigo. Qual é o teu Lázaro que precisa ser ressuscitado? Pode ser uma causa na justiça, pode ser um milagre na sua saúde, pode ser um milagre na sua família, eu não sei o que é que está enterrado, ou aquilo que você já perdeu a esperança, ou aquilo que você acredita que não vai voltar. Quem é o seu Lázaro? Naquele dia, quando ele falou isso, eu falei: meu Lázaro é a água lá daquele poço. Está filmado para todo mundo ver. Aí o pastor falou o seguinte: eu vou fazer isso essa noite. Ele falou: dá o grito, Lázaro, sai para fora.
Você vai ser a voz de Cristo gritando para o sepulcro. Quando ele falou isso, gerou uma fé tão forte em cima de mim que meu Lázaro era água. Eu falei: água, sai para fora. Na segunda-feira cedo chegou o caminhão lá. Aí o Paulinho falou o seguinte: pastor, o cara está aqui para cavar. Quando ele estava lá, chegou um irmãozinho. Ele arrancou um galho, em forma de V. O irmãozinho chegou com o galho e foi andando. O galho apontou, ele falou: a água está aqui. Ele falou: pastor, olha aqui, o irmão está falando que a água está aqui. Falei: então nós vamos cavar ali. O cara falou assim para mim, o dono da empresa: vocês já cavaram 180 metros. Você pode estar 1 metro da água, 2 metros da água. Você vai querer mesmo cavar lá na frente da igreja. Você vai ter que, pode cavar mais 180. Pensa numa decisão difícil. Deus falou: confia. Falei: vai sair água. E aí, o cara: tem certeza, pastor? Eu falei: pode cavar. E você só vai parar de cavar quando sair água. Mas se cavar muito fundo, eu falei: rapaz, que esse cano sai aqui em Valparaíso, a gente liga aqui na torneira, mas vai sair água nesse negócio aí. Você não conhece a nossa fé. O cara falou: então tá. Ele mudou o caminhão para o outro lado, onde o bem estava falando lá. E começou a furar. Não passou 2 minutos, o pastor Paulinho me liga. Está gravado, o pastor Paulinho gritando: pastor, 5 metros e já deu água. A água começou a jorrar para cima. Começou a jorrar aquela água que saía. O povo começou a ficar assustado. A água subia quase 15 metros de altura. O povo começou a gritar. E eu falei: Paulinho, deixa eu te trazer uma palavra de Deus. Você vai falar para essas pessoas: elas não vão beber dessa água, porque Deus vai mandar chuva. Já fazia anos que não chovia naquele lugar. Deus vai mostrar o milagre dele. Ele começou a falar: Deus vai mandar chuva. O pastor, ele está falando que Deus vai mandar chuva. E o povo começou a ver a água, e o céu começou a escurecer, e começou a cair chuva. Está lá, está gravado. A gente foi fazer a missão lá. Quem estava na missão viu o milagre de Deus naquele poço. A gente colocou uma placa lá naquele poço: se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que o Senhor te dá, nunca mais você vai ter sede. Sabe qual foi o resultado? Nunca mais parou de chover naquele lugar. Está lá o poço cavado. Você não tem ideia do que a fé ela pode fazer. Está gravado. Souza. Está ali a foto. Acho que é aquela foto ali. 7 anos sem chover naquela terra. A gente chegou lá, a seca, a destruição. Eu falei: Gorete, Deus vai trazer água nesse lugar. Agora o que é que você vai fazer? Eu falei: nós vamos para as rádios. Eu começava a ir para a rádio. Aí o locutor falava: vocês estão vindo, né? Nós somos da Missão de Transformação. E quando eu pegava o microfone, eu falava assim: povo de Souza, deixa eu falar uma coisa. Vai chover nessa cidade sábado. O cara: como é que é, pastor? Vai chover. Quer dizer que vai ter um milagre, vai chover e não vai faltar água nesse lugar. E eu ia na outra rádio, o pessoal falava: como é que vai ser o evento? Eu falei: vai ter chuva, vai chover, pode vir. Tinha 7.000 pessoas na frente do palco. E eu olhava para o céu estrelado. Eu subi no palco, comecei a minha pregação. E quem estava lá viu. Eu comecei a falar: não corre não, vai chover. A gente estava com 750 cestas para entregar, cestas básicas. Vai chover. E hoje na nossa entrega de cestas, a gente entrega uma pulseirinha de plástico, por causa desse dia, porque a gente entregou um vale-cesta de papel. E quando eu comecei a pregar, o céu começou a ficar negro. Falei: não corre não que vai chover. Caiu uma chuva. Que começou a alagar tudo, e a correnteza começou a querer levar as cestas. O pessoal que estava com o papelzinho de vale-cesta começou a molhar e apagar o número das cestas. A gente não sabia mais do que era a cesta de quem.
Eu falei, e agora a gente está enrolado naquela fila, a polícia veio, uma chuva, a polícia começou a organizar a fila, aquele povo querendo pegar as cestas, e todo mundo desesperado, aquele povo querendo, debaixo daquela chuva, uma chuva grande. E as mulheres falavam para os seus filhos, o menino, eu estou com frio. A mãe falava, tu não viu o pastor? Essa chuva é benção. Aí a sabedoria da Gorete, ela falou, eu falei, os papéis molharam. Ela falou, ninguém sabe disso. Todo mundo que está na fila aí teve papel. Entrega. Você olha o papel molhado e fala, beleza, já entrega. Aí eu confiei, e a gente foi entregando as cestas. Falei, se tem gente na fila mais do que deve, graças a Deus, só quem entrou na fila é quem tinha realmente o papel. Mas a gente entregou e choveu. Depois daquele dia, todos os anos, chove em Souza. A gente já foi em janeiro, em julho, em novembro. E todas as vezes que a gente vai chegar na cidade, a chuva vem. Sabe o que o povo da cidade fala? Eita, está chovendo. Os crentes lá de Brasília chegaram. Está filmado. Quem aqui na igreja estava nesse primeiro dia da chuva lá em Souza? Levanta a mão. Aí eu estou de missionário aí. Todo mundo viu. Nessa última vez, eu aluguei um palco gigantesco, telão de LED. Falei, vou fazer uma arruaça nessa cidade. Subi no palco, peguei minha sanfona, comecei a tocar sanfona. Os relâmpagos começaram. Acabou com tudo. O povo começou a colocar as cadeiras na cabeça, se enfiar em tudo quanto é canto. O palco ficou vazio e a chuva caindo. Acabava a chuva, a multidão voltava. Começava a chuva de novo. Acabou com a festa. Jogamos quase 30 mil reais no lixo. Porque era chuva. Chuva, chuva. Nos outros dias da rádio. Rapaz, que chuva, hein? O pessoal falava o quê? Mas também, toda vez que eles vêm, chove. Por que eu estou falando isso? Para gerar fé em você. Porque eu não sei qual é o teu Lázaro. Eu só sei que ele vai ressuscitar. Não importa quanto tempo demorou. Hoje é o dia do seu milagre. Não importa o que você precisa. Não importa qual é o tamanho do milagre que você precisa, Ele vai ressuscitar e Deus vai fazer. Deus vai fazer, que Ele sabe por quê? Porque Ele está aqui. Ele está aqui. Ele nunca nos abandonou. Amém? Fique em pé. Cante comigo assim. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando a direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Dá uma ordem do seu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Assim, o barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir.
Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Paz não. És meu oxigênio, Senhor, em tua presença. Minha fé vai naufragar sem tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Se eu te falar, Ele sente a sua dor. Ele precisa de um passo de fé. Eu não sei quais são as pedras que precisam ser removidas. Talvez é a dúvida. Questionar não tem problema, não se importa com os questionamentos. Porque às vezes a gente tem dúvidas, a gente tem os nossos porquês. Mas o que a gente precisa é confiar e entender que Ele nunca nos abandonará. Então quero fazer um apelo para aqueles que querem viver esse milagre, aqueles que precisam realmente desse milagre de uma forma verdadeira na sua vida. Ele está te chamando a remover pedras e abrir o seu coração. Então você que tem e quer e deseja esse milagre, você que precisa que seu coração se acalme, ele está muito aflito, então deixa Ele acalmar seu coração. É por você que eu quero orar. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu Pai, talvez tem muitas vozes falando. Minha fé diminui. Ele quer que tire essas vozes. Se pensei em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. E acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, Pai. Acalma esse coração aflito, Senhor. São tantos barulhos, é tanto barulho nos meus ouvidos, que eu não consigo te ouvir, Senhor. Estou ouvindo vozes que não é a tua voz, Pai. Eu preciso de libertação.
Eu preciso te ouvir, Senhor. Eu não posso ouvir a voz contrária, Pai. Eu não posso me perder em momentos de dificuldades, até mesmo em abundâncias. Eu preciso do teu milagre. Eu preciso, Senhor Jesus, do teu milagre. Oh, Deus, eu preciso do teu milagre, Senhor Jesus. Eu preciso do teu milagre, Senhor. Eu preciso do teu milagre, Senhor. Acalma o meu coração. Remove as pedras, remove a dúvida, remove o medo. Encara agora. Você vai ter que encarar o sepulcro. Você vai ter que encarar o cheiro da dificuldade. Remove a pedra. 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 O vento está soprando, mas é te adorando que venço a aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Comece a chamar Lázaro. Quem é o seu Lázaro? É uma causa na justiça? É um negócio? É um milagre na saúde? Comece a falar: Lázaro, sai para fora. Hoje eu verei o milagre do Senhor. Hoje eu verei esse milagre. Marta, Maria, hoje você vai ver esse milagre. Hoje você vai ver esse milagre. Hoje você vai ver esse milagre. Oh, rabassou, rabacara, labassai. Ressuscita em nome de Jesus. Ressuscita em nome de Jesus. Oh, xarabacara, labaralabassai. Deixa ele falar contigo. Chorabacara, labassai. Oh, Amados, eu preciso compartilhar algo com você nessa noite. Algo que está queimando e ardendo no meu coração. Sexta-feira nós tivemos uma rede de mulheres aqui e a equipe passou um filme muito especial. Eu não estava aqui, eu assisti em casa. E esse filme falou profundamente no meu coração, porque falou exatamente o que essa canção está cantando. Uma mulher que estava diante de um problema, que estava diante de uma causa quase impossível, porque era uma doença da sua filha, que era algo incurável. E ela entrou em desespero. Ela ficou agitada como um mar revolto. Ela ficou tão cansada e tão desanimada com aquela peleja, que ela perdeu a fé. Ela perdeu a fé dela e ela decidiu não ir mais para a igreja. Só que no decorrer da história, Deus fez um milagre. Aquela menina caiu lá naquela árvore e teve um encontro com Jesus. E Jesus curou a filhinha dela. Amém, glória a Deus. Ele fez um milagre. Mas o que me chamou a atenção, e eu quero compartilhar com você aqui essa noite, foi outro milagre. Foi o milagre da transformação do coração da mãe daquela menina, que deixou de ser um incrédulo, que passou a crer e que glorificou a Deus, porque teve um culto no final do filme e ela estava no altar, como eu estou, e ela falou algo que queimou meu coração,
porque ela tinha desanimado. Ela disse o seguinte: o milagre, ele acontece, é um lembrete. Basicamente ela falou isso. O milagre é um lembrete para que a gente saiba que Deus está conosco, que Deus está no nosso meio. Quando ela falou aquilo, entrou assim profundo no meu coração. Sabe por quê? Eu não quero ser conhecida somente assim, é o nosso milagre, eu sei que você orou. Eu quero que você olhe para mim e veja Deus. Você não veja a pastora Gorete, ou que ela é mais amada, ou que ela é... Não, porque eu não sou. Tudo que aconteceu comigo, tudo que eu vivi, 9 cirurgias, um derrame cerebral, de Fischer 4, coma, que eu fiquei de coma. Eu fiquei sabendo um monte de coisa que eu não sabia, depois me contaram tudo, que às vezes eu não queria acreditar como ele fala, e passava os vídeos para mim, voltava tudo de lá do começo, aí mostrava os vídeos. Tudo que eu vivi foi para a glória de Deus. E eu estou aqui para testemunhar isso. Quando você olhar para mim, você não me veja, mas você veja Deus que está com você. O Deus que está no meio dessa igreja, que opera nessa igreja, que age aqui. Então, quando você me vê indo ao banheiro e andando, tentando andar sozinha, porque eu já estou quase conseguindo, você não vai ver a pastora Gorete, você vai ver Deus. Porque toda honra e glória é para Ele. E como Ele fez na minha vida, Ele também quer fazer na sua vida. Qual é a pedra que tem que ser removida? Que pedra você tem que tirar que está impedindo você de viver o seu milagre? Essa é a noite. O Senhor te chama para remover essa pedra. Ele te chama para crer, Ele te chama para animar. E eu quero que você olhe para mim como um lembrete dEle, que Ele pode fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. E que não há impossível para Deus. Quando você olhar para mim, que você tenha esse lembrete estampado. Muitas pessoas já me procuraram depois e falaram assim, que estão recebendo seus milagres também. E como eu fico feliz que o milagre que aconteceu comigo inspirou a fé de muitas pessoas e gerou outros filhotes de milagres. Como Ele fez comigo, Ele quer fazer com você. Mas qual é a sua pedra? O que você precisa remover? O que você precisa tirar? Para voltar a acreditar, para confiar em Deus, para entregar tudo para Ele. Abra suas mãos. Coloca a sua causa aí nas suas mãos. Fale, aqui Deus. Vai entregando para Ele. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é o impossível da sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, se é a causa na justiça, se é um problema familiar, um problema com o filho, com o marido, no casamento. Eu não sei. Mas fala, Deus está aqui, está na minha mão. Agora, por um ato de fé, por fé, vai entregando para Ele. Vai levantando as suas mãos e entregando para Ele. E pela fé, veja Ele tomando esse impossível que você acha que é impossível. Veja Ele fazendo o possível acontecer. Transformando essa situação, mudando toda a circunstância e gerando milagre na sua vida. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Que haja um milagre agora. Que haja um milagre agora, Senhor, sobre essas causas, sobre essas orações, sobre essas pessoas, ó Pai. Tanto esses que estão aqui como os que estão em casa, Senhor. Que o Teu milagre aconteça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor.